Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma manhã desse nosso desafio da semana do Fortes na Tribulação. E aí, como foi ontem? Como foi o dia ontem? Tiraram proveito? Tiraram proveito daquilo que nós vivemos de manhã? Foi importante para o seu dia? Fez a diferença no seu dia ou não fez? Partilhem aí comigo como é que foi o seu dia ontem, como é que foi a sua experiência, o que foi que você levou para o seu dia ontem, se realmente valeu a pena acordar mais cedo, se valeu a pena estar aqui comigo nesse momento e se o aprendizado ontem, a sabedoria que Deus nos concedeu através da sua palavra, do seu espírito, foi bom para o nosso dia, foi importante para o nosso dia. Amém, que graça, fico feliz com isso. Fico feliz porque é essa experiência do Despertar 645. Nós nos enchemos da graça, nos enchemos da sabedoria, nós aprendemos, é uma escola, é a escola que é a escola da vida. Nós reaprendemos a viver. E é isso, parece assim, parece algo que nunca seria possível, né? Porque mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois da idade que você já tem, e a gente entende que nós precisamos reaprender a viver. Então não existe tempo, não consigo mais, não vai dar mais porque eu já faço isso, eu já tenho isso. Não, nós não podemos fazer nenhum tipo de voto secreto com relação ao tempo. Por quê? Porque nós precisamos entregar o nosso tempo a Deus, entregar a nossa vida a Deus e pedir que Ele nos conduza, pedir que Ele nos oriente, que Ele faça com que Ele nos dê a graça e a força para nós hoje vivermos a experiência concreta daquilo que Ele nos chama a viver. Tá certo? Então, sejam muito bem-vindos. Um bom dia para vocês, um abraço fraterno, que nesse abraço eu consiga comunicar a vocês a força do Espírito Santo, a graça de Deus e também a intercessão de Maria. Queremos rezar, como todos os dias, a couraça de São Patrício. E nessa couraça nós queremos clamar a proteção divina sobre o nosso dia. Por isso convido você a rezar comigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, a invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e do seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para julgamento dos mortos. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me nesse dia que amanhece, juntos com sã autoridade, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, que a força de Deus me dirija. Diga isso com fé, com autoridade. Que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que
Que o exército de Deus me defenda das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe ou perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis do paganismo, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem corpo e alma. Cristo guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Vamos fazendo com os gestos: Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, bom dia. Sejam muito bem-vindos a essa manhã de graça do Despertar 645, onde Deus nos deu a oportunidade, a graça, a alegria, a providência de nos reunirmos aqui para começarmos o dia da melhor forma possível. Eu repito isso, que os primeiros minutos do nosso dia, eles reverberam durante todo o restante do nosso dia. Ou seja, a forma como nós acordamos, a forma como nós empregamos os primeiros segundos e minutos do dia, vai dizer como o nosso dia será. E por isso nós temos que entender essa dinâmica. Nós somos preenchidos pela graça de Deus. É como um carro. É como um carro que ele amanhece o dia com combustível na reserva, e para que ele possa fazer os percursos, os itinerários do dia, ele precisa ir ao posto de combustível para exatamente encher o tanque e poder seguir o seu dia com tranquilidade. Da mesma forma somos nós. Nós amanhecemos o dia como que com um tanque na reserva, e nós precisamos aqui no Despertar 645 encher os nossos reservatórios, encher os nossos tanques da graça de Deus, da força de Deus, para que nós consigamos durante o nosso dia seguir o itinerário, seguir os percursos necessários, certos de que nós poderemos começar e terminar tudo aquilo que Deus nos conceder de viver nesse dia. Então, a primeira atitude do dia qual é? É a atitude da gratidão. Você já agradeceu hoje? Vamos agradecer agora e vamos dizer: Pai amado, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, obrigado por este dia que amanhece. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, obrigado, Senhor, porque eu sei que não estou só, porque o teu amor me acompanha, porque tua graça está em mim, Senhor. E mesmo me sentindo às vezes desanimado, sem forças, eu creio que o teu amor e a tua graça, Senhor, estão sobre mim, me dando forças, me animando, me levando a seguir adiante. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado pelas tribulações. Vamos fazer isso agora. Obrigado pelas tribulações. Eu convido e eu desafio você a agradecer a Deus pelas tribulações, agradecer a Deus pelas dificuldades que se levantaram nesses tempos. Agradeça a Deus. Quanto mais nós agradecemos, mais nós nos enchemos da força, da graça de Deus e temos a experiência de aproveitar todas as coisas para que nós cresçamos na fé, cresçamos no amor e na caridade. Em todas as coisas, de todas as coisas, nós podemos tirar proveito. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Vou repetir. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te pergunto, você ama a Deus? Se você ama a Deus, eu quero lhe dizer que tudo concorre para o teu bem.
mesmo as contrariedades, mesmo as coisas mais difíceis, mesmo as maiores tribulações, nós vamos sair daqui fortes na tribulação. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio e vou assumir para a minha vida essa graça de poder tirar de todas as coisas, de todos os acontecimentos, um bem maior. De todo mal, nós podemos tirar um bem muito maior, porque Deus é maior do que tudo. Tem uma canção que diz: Deus é maior que tudo que acontece, Deus é grande, imenso Deus. Deus é maior do que tudo que me acontece. Deus é grande, imenso Deus. E é isso, é isso. Deus é maior do que tudo que me acontece. Diga agora mais uma vez comigo: Deus é maior do que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus. Deus é maior do que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus. Deus é maior do que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus. É isso. E quando nós colocamos essa experiência de que Deus é maior do que tudo que me acontece, eu não vou me deixar ser como que engolido pelos acontecimentos, mas eu vou olhar para os acontecimentos e vou me posicionar como um profeta, vou me posicionar como um homem de Deus, vou me posicionar como uma pessoa que crê e que é convicta de sua fé. Nós vamos trabalhar isso hoje. E o tema de hoje está muito, muito forte, muito rico. Quem estava comigo ontem aí, já pôde perceber. Ontem nós tivemos o nosso primeiro dia. O tema foi: sejamos constantes na oração. E nós trabalhamos, eu acho que a passagem aqui ficou mais forte, foi Eclesiástico 2, que diz: se te colocas para servir o Senhor, prepara-te para a prova. Porque assim como o ouro é provado no fogo, os eleitos no cadinho da humilhação. E aí a palavra foi aprofundando e nós fomos vendo isso, exatamente essa necessidade. E a nossa necessidade profunda de nos colocarmos hoje como pessoas que precisam tirar proveitos das provações. E aí eu quero começar o nosso segundo encontro de hoje, nosso segundo encontro dessa semana de desafio, dessa semana de graça, onde nós estamos trabalhando o tema Fortes na Tribulação. E aqui eu tenho certeza que estão pessoas que precisam se fortalecer na tribulação. O nosso segundo dia, nosso tema não tem mais, ser firme e corajoso. Vou repetir: não tem mais, ser firme e corajoso. Está em Josué, capítulo 2, versículo de 6 a 9, você encontra esse contexto, quando o profeta escuta de Deus: não tem mais, não tem mais. Eu quero dizer para você: não tem mais, ser firme e corajoso. Ser firme e corajoso. E aí eu quero trazer para você também essa experiência. Deixa eu tomar aqui nota daquilo que Deus colocou no meu coração. Fortes na tribulação. Eu quero hoje conversar com você, entrar numa experiência profunda. Primeiro nós vamos entender o que é a fé, o que é a incredulidade, depois nós vamos entender o que é a provação e o que é a tentação. Mas eu vou começar por esse último, provação e tentação, a partir da palavra de Deus, da carta de São Tiago. Carta de São Tiago. Muitos nem conhecem, nunca nem leram a carta de São Tiago, mas vocês vão ver a profundidade, vocês vão ver a riqueza dessa carta de São Tiago. Carta de São Tiago aqui já no primeiro capítulo. E nós vamos nos embasar nessa experiência da carta de São Tiago. Se você está com sua Bíblia aí, você pode abrir. Se você não está, vai anotando, tome nota para que você, a posteriori, consiga também rezar, porque essa experiência da oração pessoal é fundamental. Fundamental. Olha só o que é que está escrito aqui em Gênesis. Gênesis, no capítulo 3, eu vou falando e Deus coloca no meu coração a palavra, eu preciso proclamar. Olha só. Gênesis 3:8 diz assim: e eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. Olha só, Adão e Eva ouviam os passos do Senhor que passeava no jardim. Eles eram íntimos, né? Antes do pecado original havia essa graça, dessa intimidade plena com o Senhor. Eles ouviam os passos, mas Deus resgatou isso quando nos redimiu, derramando o seu preciosíssimo sangue no alto da cruz do Calvário, e nós tivemos a oportunidade, mais uma vez, de recomeçarmos uma vida de intimidade. Por que eu estou falando isso?
porque nós precisamos entender a necessidade de orarmos, de rezarmos diariamente, de mantermos o nosso coração em oração. O nosso coração precisa estar íntimo ao ponto de nós ouvirmos os passos do Senhor que caminha conosco. Adão e Eva ouviam os passos de Jesus, de Deus que caminhava com eles no jardim do Éden. Hoje, no jardim da nossa casa, no jardim da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa experiência cotidiana, nós ouvimos os passos do Senhor que caminha conosco, ou nós vamos ouvir qualquer outro tipo de passos. E aí a dificuldade será de nós confundirmos a quem seguirmos, de nós sermos ludibriados e podemos acabar seguindo passos que não são os passos de Deus. Isso se chama sensibilidade espiritual. Quanto mais nós temos um encontro pessoal com Cristo, mais nós vamos ficando sensíveis à sua voz, mais nós vamos ficando sensíveis aos seus passos, mais nós vamos conseguir adentrar no mistério do seguimento de Cristo. Se queres me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como é que eu posso entender a palavra de Cristo? Como é que eu posso tirar o proveito da tribulação? Como é que eu posso tirar um proveito de uma circunstância em que para mim não foi agradável ou foi agradável? Porque se tem coisa que nos engana, podem ser também as coisas agradáveis. Nós podemos ser enganados também por aquilo que talvez seja agradável aos nossos olhos ou ao nosso paladar. Nós precisamos clamar a sabedoria, e é isso que essa carta de São Tiago vai revelar. Nós precisamos clamar o discernimento dos espíritos, saber o que é do mundo, o que é do diabo e o que é de Deus. Como? Estarão na minha frente as cartas. E aí as cartas que eu digo são os acontecimentos, metaforicamente. Então, estão na minha frente as cartas. Eu preciso saber qual é a carta de Deus, qual é a carta do diabo e qual é a carta do mundo. Eu preciso saber o que é que está sendo plantado sobre a minha vida. Vocês lembram da parábola das sementes? A parábola lá dos talentos? São parábolas que nos fazem entender bem que Deus se utiliza de tudo para nos formar. Deus se utiliza dos pequenos detalhes da nossa vida para nos formar. Deus se utiliza dos pequenos detalhes do nosso dia para nos formar. E aí nós precisamos entender que para ser formados é necessário que nós nos coloquemos como discípulos. Todo discípulo tem um mestre. Eu quero te perguntar hoje, quem é o mestre da tua vida? Quem é o mestre do teu dia? Quem é que te ensina hoje a viver da forma certa? Quem é que te direciona ao caminho certo? Quem é que faz com que você entenda que os passos para serem dados com firmeza precisam ser passos convictos, passos com fé. Mas vamos lá. Essa introdução que eu fiz agora foi para que nós abríssemos o nosso coração e a nossa cabeça aí para poder entender a palavra de Deus. Entender significa entrar na tenda. Entender. Entrar na tenda. Entender não significa que nós vamos sair daqui os mais sábios, os mais inteligentes do mundo, os que conhecem mais a palavra de Deus, os que sabem mais sobre a vida, não. Nós apenas vamos entrar na tenda com Deus. E quando entramos na tenda com Deus, vivemos a intimidade com Ele. E quando vivemos a intimidade com Ele, nós absorvemos dele a graça que nós precisamos para o nosso dia. Entender, entrar na tenda. A tenda significa o encontro com Deus. É muito usado isso no Antigo Testamento. Tenda do encontro, a tenda do encontro, lá onde ficava o Santo dos Santos, lá onde ficava a presença de Deus, onde o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano lá e fazer o sacrifício. Acontece que o nosso Deus, Ele mesmo fez o sacrifício de sua própria vida e nós temos acesso pleno à graça e à sabedoria de Deus. Basta que nós queiramos, basta que nós exerçamos o nosso papel diário de entrar na tenda. Você entendeu isso? Entrar na tenda. Você é convidado hoje a entrar na tenda da intimidade com Deus. Você é convidado hoje a entrar na tenda do coração de Jesus. A tenda mais forte, o lugar de mais intenso saber, o lugar da mais intensa sabedoria e conhecimento que nós podemos ter nessa vida, infinitamente maior do que qualquer faculdade aí das mais famosas do mundo todo.
O lugar de maior conhecimento e sabedoria é o coração de Jesus, que se abriu no alto da cruz para que nós entrássemos e lá nós nos alimentássemos. Quantas vezes você come por dia? Quantas vezes você se alimenta por dia? Você toma o café da manhã, o almoço e a janta, pelo menos. Pelo menos 3 refeições, né? Algumas pessoas fazem mais, porque ali tem o lanche, às vezes da tarde, o cafezinho da tarde, às vezes tem ainda antes de dormir, lá aquele lanchinho lá, um chá, um leite, não sei o que é que você toma, várias vezes por dia, né? E quantas vezes nós sentimos a necessidade de comer, que nós chamamos de fome, porque não é fome, nós sentimos vontade de comer. Quem está com fome realmente é quem está lá há vários dias sem comer, quem está vários dias sem poder se alimentar, isso é fome. Nós sentimos vontade de comer. Até nisso a gente precisa reaprender a falar, reaprender a nos comunicar com o próprio Deus e com as pessoas. Ah, estou morrendo de fome. Tá não. Tá não, você está morrendo de fome não. Você tá com necessidade de comer, você está com vontade de comer. É diferente. Você quer que eu prove isso? Basta que você, quando você estiver achando que está morrendo de fome, beba água. Que é o que eu vou fazer agora. Beba água para você ver se você está morrendo de fome mesmo ou não. Se você estava só com sede. Se você estava só com sede, você achava que estava com fome, aí você passou o dia sem beber água praticamente. Aí a consequência é uma doença nos rins, uma dificuldade na saúde, por quê? Porque a gente vai trocando as reais necessidades. A gente vai trocando as reais necessidades por necessidades que nós criamos, por necessidades falsas que nós criamos. Então, isso é apenas uma realidade concreta de que nós precisamos compreender que hoje eu preciso me alimentar de Deus, preciso me alimentar da palavra de Deus, preciso adentrar no coração de Deus. Mas vamos lá, vamos seguindo. Senão eu começo aqui a falar, profetizar e pregar e não entro especificamente no tema, porque nós estamos nesse desafio dessa semana de sermos fortes nas tribulações. Então eu quero, a partir da carta de São Tiago, no capítulo 1, quero te mostrar na palavra a diferença entre provação e tentação. E daqui nós vamos seguir para a nossa formação de hoje. Qual é a diferença, gente, entre provação e tentação? Na palavra, carta de São Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Considerai, vamos ouvir com atenção. Eu queria que você compartilhasse essa live agora. Antes de começar aqui a proclamação, queria que você compartilhasse agora com pelo menos 5 pessoas. É difícil compartilhar com pelo menos 5 pessoas? A sabedoria que Deus nos concede, a graça que Deus nos dá, ela se multiplica quando nós compartilhamos, quando nós damos para o outro, ofertamos para o outro. Deixa eu dizer para vocês um testemunho bem simples de ontem. Ontem eu precisava de cimento ontem, que eu estou fazendo aqui uma pequena obra aqui, um lugar aqui, um home office, um estúdio para a gente poder fazer os nossos encontros de formação de live ainda com mais autoridade, com mais força e com mais profissionalismo, porque para Deus a gente tem que dar o melhor. Nunca damos para Deus qualquer coisa, temos que dar para Deus o melhor. E aí, gente, não tem cimento em lugar nenhum de Fortaleza. Fui em vários depósitos, vários lugares, não tem cimento, o cimento acabou. Os rapazes dos depósitos dizendo, já estamos há 10 dias pedindo, não chega, enfim, faltando cimento. E aí foi que eu lembrei de que um amigo meu está fazendo uma obra e eu fui lá. Disse, rapaz, não tem cimento, como é que eu faço para comprar cimento? Não tem cimento, alguém tentou comprar cimento aí em algum lugar também esses dias e não conseguiu. E aí esse meu amigo, ele tá fazendo uma obra. E a obra dele é grande, é muito grande. A minha é bem pequena, mas a dele é muito grande. Olha o que aconteceu. Ele tinha 4 sacas de cimento e estão fazendo lá um alicerce. E a alicerce pega muito cimento, né? Pega muito cimento e outras coisas mais que ele tá fazendo lá. Ele só tinha 4 sacas de cimento, sabia que o cimento não estava faltando, mas ele disse assim, pode pegar um porque você tem como trabalhar lá hoje, né? O pessoal tem como trabalhar hoje. Ótimo, então eu vou pegar uma saca, dá para trabalhar hoje e aí quando for amanhã
a gente consegue mais com a graça de Deus. Quando ele me deu a saca de cimento que eu coloquei no carro, a saca de cimento que eu saí, ele disse que encostou lá um carro, um caminhão. O cara tava com 30 sacas de cimento. Olha só, nem no depósito tem. O cara tá com 30 sacas de cimento. Disse, você vai querer o cimento hoje? E aí ele ficou lá com vários cimentos lá. E aí também lá tá faltando, viu? Nós ligamos para lá, para a Serrinha. E aí ele veio e deixou lá o cimento, me ligou e quer mais cimento, chegou aqui agora. Tá vendo então? O que é que eu quero dizer com isso? O fato de ele ter dado que aquele que ele deu, ele ia precisar, porque de fato só tinha 4. Mas o fato de ele dar fez com que Deus desse muito mais a ele. É a parábola dos talentos. Se nós enterramos o que nós temos, nós morremos com aquilo ali. Se nós pegamos o que temos e multiplicamos, Deus concede muito mais. Então vamos lá, depois de ter compartilhado aí, meu amigo compartilhou o cimento, você compartilha a live para a gente receber mais. Agora vamos lá. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Meu Deus, eu preciso ler de novo. Considerai que é de suma alegria quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Eu quero te perguntar, você é paciente ou impaciente? Ou melhor, você tem tido dificuldades? Você tem tido impaciências? Você tem percebido que você ultimamente está mais impaciente? Eu quero te dizer uma coisa. Quando passais pelas provações, a prova da fé produz paciência. São 3 coisas: provação, fé e paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria, alguém aqui precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade, sem distinção, e lhe será dada. Mas peça com fé. Olha o que eu estou lhe dizendo aqui, anote isso. Peça com fé. Peça com fé. Por quê? Por que eu tenho que pedir com fé? Sem nenhuma vacilação, sem nenhuma dúvida, com convicção. Porque o homem que duvida assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, tal homem, que alcançará coisa alguma no Senhor, pois é um homem indeciso, inconstante em todo o seu proceder. Olha onde é que está, e aqui eu quero tratar exatamente disso. A aprovação vem de Deus, por quê? Porque ela produz em nós fé, produz em nós sabedoria, produz em nós paciência. Agora, olha aqui a tentação. A tentação. Feliz o homem que suporta a tentação, versículo 12. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém quando for tentado diga, olha só, ninguém quando for tentado diga, é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos iludais, pois, irmãos, muito amados. Meu Deus, que coisa forte! Nós entendemos agora, provação vem de Deus, que gera em nós fé, que gera em nós essa paciência, que gera em nós constância. Tentação vem do diabo, que vai gerar em nós a queda e que vai gerar em nós a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu quero entrar agora nesse mistério. Existe uma palavra que nós vamos trabalhar nesse segundo dia do nosso desafio da semana, Forte na Tribulação, que é a palavra constância. Anota aí, constância. O que é constância, Erlon? Vou dizer para você. Muitas pessoas pensam que ser constante talvez vem da criação, ou vem da personalidade,
ou não sei aí outras formas que as pessoas podem compreender de onde que vem a constância. Mas eu quero hoje como que dar uma nova visão. E essa nova visão não é a partir do que eu entendo, do que eu acho, não. Essa nova visão é a partir da palavra de Deus, a partir da palavra de Deus. Constância vem da fé. Um homem constante é um homem que crê. A constância é isso, olha só. Então vamos entender bem. Constância vem da fé. Inconstância vem da falta de fé. E aqui eu quero te entregar aqui essa chave para você já entender muita coisa da sua vida e do seu dia hoje. Você que tem notado inconstâncias na sua vida diante daquilo que você inicia, diante daquilo que você faz, isso todos nós passamos. Eu muitas vezes me vi inconstante em muitas coisas na minha vida. E o que foi que eu descobri? A minha inconstância tem uma raiz. Essa raiz é a falta de fé. É mesmo, mas você não acreditava. Bem como acredito, porém, uma coisa é você dizer que acredita, outra coisa é você ter uma experiência, sim, de fé, outra coisa é você ter um encontro pessoal com Cristo que faça com que você tenha convicção de que nada mais nessa vida é mais importante do que o Senhor, e você vai colocar todo o resto atrás nessa ordem. Significa ordenar todas as coisas em conformidade com o coração de Cristo. Então é isso. A constância vem da fé. A inconstância vem da falta de fé. Sem fé, anote isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser constante. Então, a necessidade da sabedoria que São Tiago coloca nesses primeiros instantes que nós lemos aqui. Considerai de suma alegria que quando passais por diversas provações, porque a provação produz a fé. Olha só, a provação produz a fé. Por que eu estou dizendo essa palavra hoje? Porque nós vamos entender que essas provações, elas estão intimamente ligadas com as tribulações. Como é que nós conseguimos ser fortes na tribulação, Erlon? É quando nós entendemos que quando nós passamos pelas tribulações, nós passamos por provações. Essas provações, elas geram em nós a fé. Por quê? Porque mesmo em meio a qualquer situação de vida que nós podemos enfrentar, nós vamos estar convictos. E fé, isso é uma convicção, é uma posse antecipada do que se vê, do que se não vê, do que se acredita. Eu tenho convicção. Bento XVI usou um termo, pleroforia. Pleroforia é uma plena convicção. Isso é uma palavra no grego, uma plena convicção. Eu preciso entender isso, a plena convicção. Não duvido. Eu não duvido, eu não vou apenas entrar nessa intimidade com Deus, na tenda, como eu falei anteriormente, achando de que não é possível, ou não, nós temos que ter convicção. E essa convicção vai gerar em nós a paciência. Por que vai gerar em nós a paciência? Lembra de Maria no caminho do Calvário, acompanhando seu filho sem desespero. Ela poderia ali como mãe se descabelar, gritar, se jogar no chão, se espernear, porque ela poderia exatamente ali como a dor de uma mãe desesperada porque um filho está sendo ali levado para a morte. Mas ela sofreu com o coração paciente. Por que ela teve essa paciência? Porque ela tinha uma fé convicta, ela tinha essa pleroforia, ela tinha essa plenitude dessa convicção de que tudo concorreria para o bem daqueles que amavam a Deus. Ela sabia de que aquela provação que ela passava na sua alma, aquela espada que transpassou a sua alma, a faria plena de convicção, a daria plena fé e paciência para que ela suportasse todas aquelas tribulações. E aí, como é que nós também podemos trazer isso para a nossa vida? Como é que nós podemos hoje trazer isso para o nosso coração, para o nosso dia a dia? Como eu posso hoje estar pleno na minha fé, diante de tudo que se levanta contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha casa? Sim, estamos aprendendo. Primeiramente, consideremos
que é de suma alegria as provações. Entenda bem, nós às vezes passamos por provações, tribulações, e a nossa tendência é a tristeza. Retira-te de nós, Satanás. Retira-te daqui, Satanás. Tristeza do cão, sai de perto de nós. Por quê? Porque nós entendemos que a provação gera em nós alegria. Isso é loucura para o mundo. Isso é loucura para quem não crê. Você vai conversar isso com quem não crê. Por isso aqui, nós precisamos entender. Aqui é um lugar de pessoas que creem, que acreditam em Deus. De pessoas que estão buscando. Se você ainda não crê como você queria, também é o seu lugar. Porque aqui nós só vamos crescer juntos na fé. Nós vamos crescer juntos na fé. E você pode dizer, não, mas eu estou muito distante dessa fé. Não tem problema, porque se Deus te colocou aqui nesse dia comigo, conosco, é porque Ele queria aumentar a sua fé. Se Deus me deu a graça de estar aqui com você, é porque Ele queria aumentar a minha fé. Porque se Deus está me dando a graça de falar isso, é porque Ele queria que eu também escutasse, porque isso é palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. O quanto eu precisava crescer na fé nessa manhã, desse dia maravilhoso que Deus fez para nós. Deus fez para nós, para que nós nos alegrássemos, independente das circunstâncias, independente de tudo aquilo que nós podemos viver. Mas vamos lá, o tempo passa rápido, gente. Nós precisamos correr aqui, e é porque eu estou falando rápido para poder falar o conteúdo como tem que ser falado, mas mesmo assim o tempo passa muito rápido, Por isso que eu estou aprofundando isso, e vem novidades aí. Olha, como esse momento às vezes é tão rápido, a gente não consegue ainda conversar direito. Eu, por exemplo, acabo não conversando com vocês aí nos comentários, porque eu preciso aqui estar com o meu coração aqui completamente voltado para os seus olhos, para o seu coração, para dizer para você aquilo que Deus coloca no meu coração agora. E às vezes, se eu for ler os comentários, acabo me dispersando. Mas, providencialmente, nós temos alguns meios de comunicação. Tem aí no meu feed, na bio do meu Instagram, tem aí o link onde eu fiz um grupo de WhatsApp, e você vai lá clicar e entrar nesse grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp, ele é silencioso, só eu falo, e eu vou abrir em alguns momentos que eu possa fazer alguma provocação, alguma pergunta, e você vai lá e participa. Depois eu fecho de novo, para evitar que seja mais um grupo com mais conversas e mais coisas que podem nos tirar ainda mais o nosso tempo. Mas não é para isso, é apenas para nós entrarmos numa comunicação melhor e a gente poder se comunicar. Então, vai lá na bio, clica lá, tem 3 links. Tem um link do nosso YouTube, tem um link do canal do Telegram e tem um link do WhatsApp. Clica lá, vai aparecer os 3 links do canal do YouTube. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Nós vamos fazer lives pelo YouTube também, que é a forma mais profissional, a forma melhor de se fazer. Então, YouTube, Telegram e WhatsApp. Vai lá, clica lá e entra nos 3 para a gente poder ficar em contato ainda mais forte. Lá eu coloco como é que vai ser uma live de última hora. Pessoal, vamos fazer uma live hoje, tal hora. Entra lá, compartilha com os amigos, com a família, porque o tema vai ser esse, vai ser muito bom. Também vou colocar orações, vou colocar a oração de São Patrício. A oração de São Patrício, que a gente reza todos os dias para você rezar ainda mais, e vou dando alguns direcionamentos pra gente, pra nossa vida, tá certo? Então, mais uma vez eu digo, o grupo vai ser fechado com relação a comentários, para não precisar passar o dia inteiro lá também, e às vezes acaba tendo comentários que fogem do tema, mas enfim, eu vou colocar e vou abrir alguns momentos que eu vou fazer algumas perguntas, tá certo? Então vamos seguindo. Romanos, no capítulo 5, versículo 2, diz: é pela fé que nós temos acesso à graça. Você quer ter acesso à graça em meio às tribulações? Você quer se tornar um homem forte, uma mulher forte nas tribulações? Olha o que acontece. Você precisa entender que o acesso à graça de Deus é dado pela fé. E aí eu vou falar agora uma palavra que vai dar assim, uma força para a nossa experiência, que vocês conhecem. Jeremias, no capítulo 17. Eu não vou ler, porque vou ter que abrir, são muitas passagens, eu vou explicar e vocês abrem depois, anotem. Jeremias 17.
Jeremias 17. A Ruth, ela transcreve esses momentos que estão sendo feitos nas lives. Esse conteúdo das lives está sendo transcrito e vai virar um e-book. Então, vocês também vão ter acesso a esse e-book através e vão ver todo esse conteúdo, essas passagens, essas frases estão lá sendo transcritas e nós vamos ter essa possibilidade de poder ter acesso, tá bom? Mas anota aí pelo menos a passagem de Jeremias 17. O que é que tem em Jeremias 17, Erlon? Tem aquela frase célebre que diz: maldito o homem que confia no outro homem. Meu Deus, que passagem mais difícil de compreensão. Como é que quer dizer que nós não podemos confiar em ninguém? Não, não é isso que Deus está dizendo. Preste atenção. Maldito o homem que confia no outro homem, porque não é a experiência somente de confiar no homem, mas de deixar de confiar em Deus para confiar no homem. É isso. O entendimento é esse. Nós não podemos deixar de confiar em Deus para confiar nas pessoas. Nós precisamos confiar nas pessoas? Sim, mas nós não podemos trocar a nossa confiança em Deus. Nós não podemos trocar a nossa fé em Deus com relação nessa troca da fé para com as pessoas. E o que é que Deus diz mais? A fé, maldito homem que confia no outro homem, por quê? Porque ele é como que aparta o seu coração de Deus. Esse homem aparta o coração de Deus. Ele é como um homem que pega uma planta, uma árvore, um junípero e planta no meio do deserto. Essa planta no meio do deserto, ela não vai permanecer viva. Ela vai murchar, não vai gerar frutos. Ela vai secar e ela vai morrer. Por quê? Porque o homem trocou a sua fé em Deus pela fé nos homens. Deixou de confiar em Deus para confiar nos homens. Eu estou vendo aí pessoas brigando no Facebook, nas redes sociais, por política e tal. Não vale a pena. Não brigue por homens, não brigue por ninguém. Se você tem que hoje entregar o seu coração inteiramente na confiança em Deus. E a mais também Jeremias 17, na continuidade, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. Por quê? Porque ele é como um homem, é como uma planta, uma árvore que foi plantada na beira do rio, na beira do riacho. Pode ficar um tempo sem chover, pode acontecer seca, pode fazer o que quiser, pode vir tempo ruim, pode vir as tribulações, mas um homem que confia no Senhor é como uma árvore plantada na beira do rio, que ela vai ser sempre regada, alimentada por essa água do rio. E esse rio é perene, é um rio que não cessa, é o rio da graça de Deus, é o rio da providência de Deus. Então vamos entender isso. Quer dizer que se eu acredito plenamente em Deus, se eu ponho em Deus a minha confiança, eu sou uma planta que foi plantada, uma árvore que foi plantada à beira do rio. Podem vir as tribulações, eu vou permanecer firme no Senhor. Agora, se eu troco a minha confiança em Deus para com as pessoas, eu vou ser uma árvore plantada no meio do deserto. Eu vou secar e vou morrer. Ou seja, hoje eu preciso compreender isso. Paremos de trocar a nossa confiança em Deus na confiança das pessoas. Confie nas pessoas, mas confie primeiramente e infinitamente mais em Deus. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Que graça! E aí, a partir dessa experiência, eu quero trabalhar outra palavra agora, que é a palavra fiel. Você já ouviu isso? Sejamos fiéis. Sejamos fiéis. No outro dia eu tava no trânsito, aí tinha lá um adesivo do carro: Deus é fiel. E você? E você? Deus é fiel, nós já sabemos. Agora, e você? É fiel também? Nós somos fiéis? Gente, a etimologia da palavra fiel vem da mesma etimologia da palavra fé. Um homem que é fiel é um homem que é convicto, que acredita. É a expressão de quem tem fé, lá no grego. Ser fiel é a expressão de quem tem fé. Alguém que manteve a fé, olha só, uma pessoa que é fiel, a fidelidade é alguém que se manteve convicto e que não abre mão disso. A pessoa fiel, ela é convicta, ela não abre mão de sua fidelidade, porque ela acreditou, ela entrou na convicção do seu coração daquilo que ela acreditava, daquilo que ela se comprometeu.
eu me comprometo, por isso eu sou fiel, e sendo fiel, eu estou completamente cheio de fé. E como o que nos dá acesso à graça é a fé, aí está o segredo, meu amigo, do teu dia. Você agora é um homem, uma mulher que é fiel, porque é comprometido, e esse compromisso faz com que você seja convicto do que você quer, e essa convicção faz com que você se abra à graça de Deus e te encha do dom e da graça da fé. Meu Deus! Diga agora, Senhor, aumentai a minha fé. Não abra mão das suas convicções. As suas convicções em Deus. Mas se você tiver convicções que não são de Deus, abra mão. Renuncie e viva hoje essa experiência, esse crescimento de poder abraçar com convicção a tua vida nova, a Deus, a palavra de Deus. É o que tu precisas hoje, filho amado, de manter a constância. Então vamos lá, eu acho que eu já tô aqui, já o conteúdo já tá ficando forte, né, gente? O conteúdo tá forte, é muito. E olha, eu teria muita coisa ainda para falar, viu? Teria que ser aqui um curso para eu poder expressar tudo aquilo que está no meu coração aqui, que Deus tem me dito e que eu preciso colocar para fora, porque conhecimento partilhado é o conhecimento que cresce. Então vamos lá. Vou citar aqui uma frase para a gente poder compreender tudo. Manter a constância. Presta atenção. Eu preciso hoje manter a constância, que é gerada pela convicção, através de um ato de fidelidade. Eu sou fiel, por isso sou constante, porque creio, tenho fé, então vou vivendo isso de forma plena, porque Deus é maravilhoso. Romanos 4, versículos 20 a 21, fala de Abraão. São Paulo fala de Abraão e ele diz uma expressão muito forte de Abraão. Ele diz assim, Abraão, plenamente convicto. Abraão foi um homem, um profeta plenamente convicto. O que significa ser plenamente convicto? Se nós formos para a expressão dessa palavra, nós vamos estudar essa palavra, nós vamos perceber que significa ser preenchido. Preenchido. Eu sou preenchido, eu fico plenamente convicto, ou seja, eu estou pleno, nada em mim está sem ser preenchido. Preenchido por quê? Pela graça de Deus, pela fé, por essa convicção de que eu sou um filho muito amado. Acredite nisso. Você é um filho muito amado, uma filha muito amada. E você não vai mais ser como uma criança agitado por qualquer sopro de doutrina, como diz Efésios 4,14. Nós não seremos mais agitados como um sopro, né? Soprados e vamos ficar agitados para um lado e para o outro, como joguetes, como que uma bola no mar que é levada para um lado e para o outro. Não, nós temos convicção do que nós somos filhos amados de Deus, nós temos convicção da nossa fé, nós temos convicção e autoridade espiritual. Por quê? Porque Deus nos concedeu essa graça hoje, nessa manhã linda, nessa terça-feira, dá até hoje, gente, que eu não sei que dá, 22, se eu não me engano, né? De estarmos plenamente convictos. Gente, um homem plenamente convicto, uma mulher plenamente convicta, não se deixa abalar por qualquer coisa. E entenda bem, pode acontecer o que acontecer, nós vamos estar plenamente convictos. Inabaláveis, 23, né? 23, obrigado. É porque passa rápido, né? Nós vamos estar plenamente convictos. Venha o que vier. Venha o que vier, venha o que vier. Doa o que doer. Alegre-se o que se alegrar. Nós não dependemos de circunstâncias. Muito pelo contrário. As circunstâncias dizem aquilo que a forma como nós acreditamos. Eu vou direcionar o dom do governo. Que dom do governo foi dado por Deus quando disse assim, que colocou todas as coisas na terra para que nós as governássemos, para que nós as cuidássemos, para que nós reinássemos. É isso que a palavra do Gênesis diz. Nós somos colocados nesse mundo como reis. Por isso que o nosso batismo nos confere a graça de sermos sacerdotes, profetas e reis.
Hoje, ou eu reino, e eu vou reinar como? Reinar com Cristo, porque Cristo é o Senhor, é o meu rei, eu vou reinar com Ele, ou então eu vou usar aqui uma palavra que não existe, eu vou ser reinado, né? Pelas pessoas, pelas circunstâncias, pelos problemas. Em vez de falar profeticamente, em vez de anunciar bênçãos sobre as coisas, sobre a vida, sobre os acontecimentos, eu posso ser engolido pelas palavras más, engolidos pelas coisas difíceis. Então esse é o segredo. Esse é o segredo. Para sermos plenamente convictos, temos que manter a constância. É isso mesmo, Teógenes. Temos que manter a constância. E como é que eu mantenho a constância, Erlon? Pela oração. Pela oração. Sim. Maldito, Jeremias 48:10 diz assim, ó, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Vou repetir, Jeremias 48:10. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós assumimos hoje que, para sermos fortes nas tribulações, nós não vamos fazer mais nada em Deus de forma relaxada. Nós vamos fazer as coisas de forma firme, de forma fiel, de forma constante, porque aí é o segredo da sabedoria, e aí é o segredo, a chave da nossa experiência de suportar as provações e as tribulações repletas da graça de Deus. Amém? Eu tô aqui maravilhado com o que Deus está fazendo. Eu tô aqui muito feliz com essas formações, com essa semana. Essa semana Deus é muito lindo, né, gente? Deus é providencial. Meu Deus do céu, que tema pontual. Que tema pontual, que tema forte, gente. Eu jogo aqui para você esse conteúdo, né? Minha intenção é te entregar essas chaves aí, para você poder abrir aí tua vida, abrir tua cabeça, teu coração para Deus. Saudade, meu amigão, também. E aí você vai abrindo teu coração, abrindo tua cabeça, e você vai abrindo também portas da vida aí, profissionais, emocionais, familiares. Esse momento aqui é pra gente ter o chaveiro completo do dia, viu? Você vai ter um chaveiro aí, aquele molho de chave para você abrir um monte de porta, para você passar o seu dia, né? Para você passar a sua vida, já o seu dia aí, com a sabedoria, com a fé, não deixando que nada mais te atrase e nem te abale na vida, porque você é muito amado por Deus. Eu quero fazer isso agora com você, entregar essa graça, porque você hoje tem essa oportunidade de poder viver um dia maravilhoso. Basta que você se decida a vivê-lo. Você tem a sabedoria, porque você tem a palavra de Deus. Você tem a fé, porque Deus te deu o dom da fé. Você tem a força, porque em ti age a força do Espírito Santo. Você tem o testemunho, porque você tem a morte de Cristo no alto da cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia. Você tem todos os recursos que você precisa para um dia maravilhoso. Basta que você utilize-os, que você os use para que você compreenda ainda mais tudo aquilo que Deus está fazendo na tua vida hoje através desses momentos. Eu quero pedir agora, Senhor, que Tu venhas abençoar o nosso dia. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa casa, a nossa família, nossos projetos, cada passo dado, Senhor, que nós tenhamos convicção, fé. Vai entregando agora o teu dia ao Senhor com tuas palavras. Diga, sim, Senhor, eu te entrego o meu dia. Te entrego a minha casa, a minha família, todas as pessoas. Diga os nomes das pessoas. Vai entregando a Deus. Vai clamando a Deus a sabedoria. Vai pedindo a Deus isso, olha, a alegria de suportar as provações. Porque a provação produz... A prova da fé produz paciência, produz sabedoria, produz constância. E nós sabemos que um homem que não tem constância, que não tem fé, ele não consegue nada. Olha só, nenhum proceder vai frutificar, vai gerar frutos, vai dar certo. Mas nós entendemos hoje que pela graça da fé que Tu nos concedeu, Senhor, quando tu nos criou e quando nós fomos tomados pelo Teu amor, nós podemos hoje nos levantar nesse dia que amanhece, convictos plenamente, como Abraão.
Eu clamo agora para todos nós que estamos aqui agora, essas mais de 100 pessoas que já passaram por aqui conosco nessa manhã, a convicção plena da fé. Escreva isso e peça isso. Dai-me, Senhor, a graça de ser plenamente convicto. Isso. Dai-me a graça de ser plenamente convicto. Plenamente convicto. Porque isso me fará firme. Isso me fará forte nas tribulações. Isso me fará pleno da tua divina vontade. Que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Nossa Senhora nos guarde. Que São Miguel nos defenda. E que nós vivamos. Vamos lá. Vamos viver, gente. Vamos viver. Vamos subir no monte para subir na vida. Vamos subir no monte para subir na vida. Vamos subir para o encontro com Deus para que nós também subamos em todos os âmbitos e realidades de nossa vida. Um dia maravilhoso para você. Peço que você vá lá agora na bio, vai lá no link, se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso grupo de WhatsApp e se inscreve também no Telegram. Tanto faz Telegram ou WhatsApp, um ou outro se você tiver já tá bom, não precisa nem ficar nos dois, tá bom? E hoje quero convidar você para, olha, a Ruth está me lembrando aí, eu como sempre esquecido. Hoje, às 8 horas, escuta bem, 8 horas da noite, eu vou fazer uma live com o ministro-geral da Toca de Assis. Meu Deus, vai ser muito bom, vai ser muito forte. Não vai ter aquela live das 20h30 hoje, porque eu vou fazer uma live às 20 horas. Fui convidado pelo ministro-geral da Toca de Assis, ele é o superior-geral da Toca de Assis, esse instituto tão lindo, tão caro, não podia deixar de dizer um sim. Não podia deixar de dizer um sim aos meus irmãos amados, né? Ainda mais por ser o ministro-geral, essa responsabilidade que também eu tenho no meu, tenho com esse momento. Então vai ser muito lindo. Ministro-geral, nós vamos estar juntos nessa live e nós vamos partilhar, nós vamos rezar e vai ser muito forte, viu? Vai ser às 8 horas da noite aqui no meu Instagram, tá certo? 8 horas aqui no meu Instagram, a gente vai estar junto lá com o ministro-geral da Toca de Assis, vivendo esse momento muito forte. Então, para quem conhece a Toca, já vai também aí, já vai se alegrando e já vai divulgando, porque vai ser muito lindo, viu, gente? Vai ser muito lindo. Vamos falar de muitas coisas, assuntos muito providenciais para o nosso tempo. Vamos falar do irmão Simplício, né? Que foi para o céu agora nesse tempo de pandemia, está lá intercedendo por nós. Vamos falar de muitas coisas, de carisma, nós vamos tratar de carismas também, viu? Falar de carismas. Então, se prepare, porque vai ser muito lindo, viu? À noite, às 8 horas, aqui, com a Toca de Assis, vivendo também essa graça comigo. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Vamos viver, porque a vida é um dom. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, 6h45, o terceiro dia está imperdível. Nós vamos continuar e cada dia mais forte do que o outro, mais forte. Amanhã vai ser 3 vezes mais forte do que foi ontem e do que foi hoje. Tchau, gente.